O que nós quisemos desde o começo era fazer um recorte muito claro nas discussões junguianas ou discussões psicológicas em geral. Era um recorte preciso, usando uma palavra imprecisa, que é a palavra alma. E eu queria falar só um pouquinho, antes da gente começar a fazer um trabalho aqui, qual é a ideia básica desses encontros. Em primeiro lugar, ninguém precisa dar uma definição de alma, porque todo mundo sabe o que está chamando de alma quando se refere a si mesmo e fala: minha alma está triste, ou minha alma se abriu. Então, eu não preciso entrar em teoria nenhuma, em Hillman, em autores. Não é por aí o nosso caminho. O caminho é que a gente faça um contato com essa realidade, que não é um conceito para discussões, é uma realidade, e que a gente se pergunte: em que a minha alma se apoia para que ela esteja sempre do meu lado como eu queria que ela estivesse? Às vezes eu preciso de um apoio da alma, mas eu vejo que ela não está me apoiando. Eu penso, mas também ela não está sabendo no que se apoiar. Então, de alguma maneira, eu tenho que entender que a alma não é um arquétipo, não é uma divindade, não é um complexo, não é a ânima. Ela é outra coisa. E cada um deve saber e deve ficar com a sua compreensão do que seja isso que nós chamamos de alma. As palavras, às vezes, confundem. Meus colegas da Itália, alma em italiano é anima. E o Jung pegou do latim anima, então não tem uma palavra para duas coisas, né? Nosso problema não são as palavras. Nós queremos é sentir aquilo que a gente fala. E nós queremos falar a partir da observação da nossa própria psique. Lembrem sempre, o Jung dizia: eu não quero que ninguém seja junguiano. É forte isso que ele fala, eu penso que eu entendo. Ele queria que cada pessoa se tornasse aquilo que ela é, do jeito que ele, com muito sofrimento e muita persistência, foi se tornando baixo acusações e maldições, e numa época difícil, esse caminho de se tornar, que ele chamou de individuação. Aqui a gente não discute conceitos, a gente ouve pensamento para ver como aquilo vira sentimento, ou como vira uma emoção. Então, em que a alma se apoia? Uma primeira vez, nós quatro reunidos, a Lili, a Andréa, o Raul e eu, o amor, né? Quando existe amor, a alma tem um chão. Amor em mim, amor nas minhas relações. O amor é um fundamento para a alma, sim. Quando não há amor, é como se houvesse uma falta de chão para a alma. E me pediram para fazer uma palestra sobre a alma. Eu falei que eu jamais seria capaz de fazer. A Marie-Louise von Franz disse que ela não era capaz de falar sobre o amor me pediram, né? E eu propus que a gente buscasse a relação entre o amor e a alma no cancioneiro popular brasileiro, na música popular brasileira, que é uma riqueza de conhecimento sobre o que é o amor e como a alma fica quando o amor é correspondido, quando ele é traído, quando ele desaparece, quando ele começa. Fizemos isso. E na sequência, nós procuramos entender a liberdade não do ponto de vista externo, sociológico, como está nos direitos universais, a liberdade cidadã. Liberdade interior como um fundamento da alma. O que estava dito aí? Se eu estou possuído por um complexo, eu não tenho liberdade interior. O meu interior está sob o domínio de alguma coisa. Eu posso estar sob o domínio de um arquétipo. Então eu sou como que um servidor desse arquétipo. Eu não estou livre. Se eu não estou livre, o meu humor muda. Os meus posicionamentos mudam conforme fatores externos. Então, nós refletimos que para a alma se apoiar, é preciso que dentro da psique haja uma liberdade.
Haver uma liberdade dentro da psique significa não haver dogmas, não haver teorias que articulam a psique, não podem haver impedimentos, não pode haver tabu, não pode haver vergonha, não pode haver critérios que se aplicam para a vida social, mas que tiram a liberdade da alma. Então, para a nossa alma se expressar, é preciso que no nosso âmbito interno psíquico ali reine a liberdade. Que tudo o que vem da alma seja possível de ser expresso. E nessa linha discutimos a justiça. Não a justiça do Código Penal, da Constituição, etc. Internamente, quando é que a alma se sente injustiçada? Do ponto de vista da alma, o que é algo justo e ético e verdadeiro? Quer dizer, era olhar para esse fenômeno dentro. O tema da solidão é um tema clássico, mas ele foi abordado aqui de maneira muito rica, pena que a nossa querida colega não está aqui, que falou tão bonito, né, da solidão, a Sônia. O tema foi bonito, ele levava para um terreno mais espiritual, e no último encontro, a ideia era que a nossa alma brasileira se apoia nas raízes da alma brasileira, que são três: é a raiz ibérica, a africana e a indígena. Então havia pessoas, né, quem estava presente viu, era uma mesa bonita com a Célia Malaquias, que é uma grande psicoterapeuta negra, porque é muito raro haver pessoas pretas, a gente sabe por que é raro. Ela foi uma presença maravilhosa. O Jecupé, o livro Jecupé, que é um escritor indígena, e a Magui Miranda, que é uma musicista que se especializou em cantar música indígena brasileira. Aquilo foi um começo, era difícil aquele tema, né, de você ter um depoimento claro. A minha raiz italiana, eu sou neto de italianos, né? Italiana no Brasil, ela me dá um suporte. Tem muita coisa que eu criei porque tem uma italianidade na minha maneira de encarar o mundo que vem de uma raiz biológica minha, do meu DNA. Mas eu me sinto também enraizado na África e me sinto também enraizado no mundo indígena brasileiro, porque é aí a minha alma escolheu ter essas raízes, né? E hoje, por que nós estamos hoje com este tema? Resistência. É claro, isso tem a ver com os tempos que nós estamos vivendo. Originalmente, quando a gente termina um encontro, já surge a ideia do próximo. E no encontro passado, das raízes, a ideia era que nós íamos ver até que ponto a alma se fundamenta na beleza, no prazer, na arte. Um lindo, lindo tema, e nós vamos voltar para ele, né? O James Hillman fala claramente que a casa da alma é a beleza. Então, esse tema, a beleza da alma e a beleza como o lugar da alma, sem ser uma questão de estética, de decoração, não é disso que a gente está falando, né? É a beleza num sentido muito profundo. Mas, devido ao que aconteceu no Brasil, que vem acontecendo, eu achei que seria um tema relevante e fora do comum se discutir resistência. Em primeiro lugar, resistência a quê? E segundo, que tipo de resistência? Em breve, todos sabem, espero, sabem, a psicologia junguiana não se restringe a uma problemática pessoal digna do maior respeito, mas que se resume a questões pessoais. A psicologia do Jung, ela abarcava o indivíduo, ela abarcava o pessoal, mas ele via o todo, e a grande preocupação do Jung era o sofrimento da alma do mundo, era o sofrimento da natureza, era a perda humana da percepção da sacralidade da existência e da vida.
Quer dizer, um trabalho junguiano pode começar com uma coisa muito singela, muito simples, uma queixa do paciente, mas nós, analistas, nós sabemos que a verdadeira cura, a verdadeira superação está em se conectar, como o Jung mostrou, com o sofrimento do planeta hoje, porque é uma época de sofrimento, né? Então, a análise junguiana, em última análise, ela se preocupa com a anima mundi, com a alma do mundo. Aqui nós estamos falando com a alma, com a nossa alma, ou com a alma do Brasil. O Jung se baseava para dar base para a alma dele numa matriz transdisciplinar, que era o que ele queria fundar. Ele não queria fundar um Instituto Jung como um instituto de formação de terapeutas. Ele queria fundar um instituto que cultivasse uma matriz que era revolucionária na época, transdisciplinar, não é? Quer dizer, compreender o fenômeno humano através da física quântica, através da química, através da astronomia, da geologia, da arqueologia, da botânica, da medicina, da biologia, da filologia, da história da arte, etc. Né? Essa era a grande pretensão do Jung, e nós, na nossa medida, a gente tenta continuar isso. Né? Então, o Brasil talvez seja, em termos de terra, o local onde a alma do mundo está mais sofrendo. Porque a Amazônia é de uma importância para o planeta, mas é uma importância tamanha, e o fato dela vir sendo destruída, já tendo perdido 25% da sua massa, o que parece que toca o ponto do irreversível, isso causa um sofrimento em tudo que é orgânico. Isso, as plantas estão sofrendo, a terra está sofrendo, as águas estão sofrendo, o ar está sofrendo, os povos mais frágeis e detentores de sabedorias muito antigas estão sofrendo. E qual é o grande problema? O problema é a inconsciência. O problema é que se perpetue, por exemplo, derrubada de árvore, sem a menor percepção que uma motosserra está destruindo uma maravilha da criação que nenhuma tecnologia poderá jamais imitar, e que o subsolo da floresta só recentemente foi estudado e se viu que é como uma internet subterrânea, né, tudo conectado por fungos capilares, em que as árvores se trocam nutrientes umas entre outras, trocam informações, se protegem. Então, o bioma vegetal, que é 85% da ocupação do planeta, enquanto o animal, o bioma animal, é 4%, nós nos identificamos com vida do ponto de vista animal, porque nós somos animais. Então, vida é sobrevivência do mais forte, né? Vida é luta, vida é competição. A resistência é para sobreviver. O mundo vegetal não, eles cooperam. Não há sobrevivência da árvore mais forte. As árvores às vezes não se espalham demais para não tirar o sol da outra que está lá. Então, nós temos que nos reconectar com essas forças que são fundamentais para a nossa alma. Em que a alma vai se apoiar? Será que eu posso dizer isso para a alma? Aí eu já estou virando a psicologia junguiana de ponta cabeça, porque o ego, então, ele sabe o que a alma precisa? Não, meus caros, o tema desse nosso ponto é: eu não sei o que vai apoiar a minha alma para que ela me anime a criar uma resistência digna de analistas junguianos. Que não é ir para um partido clandestino, não é como na época da ditadura, é outra coisa. Não é fazer panfletagem. O que é? Vamos dizer que nós não sabemos, mas nós temos que assumir agora a posição de resistência porque há um ataque.
Há um ataque a quê? Aos próprios fundamentos da vida e aos valores mais importantes que foram criados pela nossa civilização ocidental. Então, há que se desenvolver uma postura muito consciente de qual é o ataque e de que maneira nós resistimos a ele. Eu não preciso e não vou aqui falar de política, embora eu poderia, porque eu acho que não é só no Brasil, no mundo todo está havendo uma regressão cognitiva, uma volta para trás do conhecimento. Basta pensar em se falar de terraplanismo e coisas desse tipo, né? Mas uma regressão cognitiva e uma rigidez cognitiva, porque certos fatos, por exemplo, da política brasileira, como eram anos atrás, ficaram fixados como uma cognição que não muda. E se a cognição não muda, não há fluxo de alma. A alma flui e a cognição tem que fluir. Mas uma parte grande da humanidade está sofrendo de um problema psiquiátrico, neurológico, porque as coisas estão ficando rígidas, né? Certas afirmações são tidas como verdades, e nós somos terapeutas também disso. Agora, seria um contrassenso dizer que nós sabemos o que a alma precisa para ela ter força de nos apoiar ou nos conduzir como um fio condutor, qual é a resistência do ponto de vista da alma. E aí surgiu a ideia. Nós temos conosco este brasileiro suíço, não é suíço brasileiro, Marcos, que fez um trabalho de valor inestimável, que foi traduzido os livros negros, não sei se vocês sabem, mas diretamente da caligrafia do Jung. Foi feito como se chama? Um facsímile, como está publicado, né? Só que o Marcos lê aquilo, porque ele é de Zurique, onde o Jung viveu, né? E ele é muito familiarizado com aquele alemão que o Jung falava. Porque houve outra tradução no livro vermelho do alemão, em que o próprio Marcos disse não era isso que o Jung queria dizer. Quer dizer, ele está mais perto do mundo linguístico e cultural do Jung. Então, Marcos, você fez uma grande colaboração para os jungianos do Brasil, e com isso, eu acho que ele aprendeu Jung por osmose. Lembra quando a gente ia para a escola com o livro embaixo do braço? Assim, você está estudando por osmose, né, que você capta, porque a gente tem conversado muito, e eu fico impressionado do conhecimento que o Marcos adquiriu das ideias do Jung, sem ser analista jungiano e sem nunca ter lido Jung antes de traduzir. É verdade, não é, Marcos? E o Marcos ele tinha 4 meses para traduzir 6 volumes e meio da caixa, que tem 7 volumes, né? Eu não sei como ele conseguiu, foi na Ajuda que você fez isso? Ele tem uma casa na Ajuda, no meio do mato, propícia talvez, mas imagine a dedicação que ele teve. E ele me contou que, ao ler o material dos livros pretos, que é a matéria-prima do livro vermelho, ali é antes de qualquer elaboração, é o diário do Jung, né? Então, ele ficou muito interessado na imaginação ativa. Mas ele disse para si mesmo, me corrija se eu distorcer, Marcos, eu não quero começar um experimento antes de acabar a tradução. Eu tenho que acabar essa tradução e depois que eu acabar, eu vou experimentar fazer imaginação ativa. Eu estou terminando, mas o que eu quero lhes dizer é o seguinte: eu estudei no Instituto Jung de Zurique, eu fiz análise com alguns da primeira geração que trabalharam diretamente com Jung, e eu nunca tive um seminário no fim dos anos 70, quando eu estive lá em 80, que tocasse a imaginação ativa do jeito que o Marcos tocou. Então a gente conversa muito sobre isso, observando, porque às vezes não é para você interpretar, você sente, né, que aquilo é algo vivo dentro de você, que está vivo, não é um conceito, e que reage. E ele, lendo o que o Jung dizia, diz: a gente
pode fazer perguntas para a nossa alma. O Jung fazia. Então vejam, em vez de dizer o que a alma precisa, nós, o nosso ego, dizermos para a nossa alma nos animar a fazer uma resistência, nós temos que ler tal e tal, tal livro. Bom, isso é do ponto de vista do ego e do ponto de vista da alma. Então, vamos ousar, ele vai guiar que nós perguntemos para a alma, em imaginação ativa, e ela vai nos dizer ou não, nós vamos ver, é um experimento. Talvez daqui no domingo a gente tenha uma resposta dada pela alma do que ela precisa, e daí ela nos dá uma energia e uma inteligência e uma visão do que é uma resistência junguiana brasileira. Faz sentido? Então é isso que nós queremos. O que eu vou pedir agora para o Marcos é para ele contar e dizer o que ele aprendeu dos manuscritos do Jung. Marcos, né, por favor, como é que o Jung viveu isso no começo, se ele tinha medo, se ele não tinha medo, né? E o comer, por que ele começou a fazer imaginação? Então, em 1913, ele estava viajando de trem de Zurique para Schaffhausen, a cidade onde eu nasci, e ele caiu, começou a cochilar e teve uma visão da Europa banhada no mar de sangue, e os Alpes suíços, né, saindo assim, se levantando sobre o mar de sangue. No início ele interpretou isso de forma subjetiva, ele acreditou que aquelas imagens se aplicavam a ele. Então ele via os Alpes suíços como uma representação dele e o mar de sangue como uma psicose que o ameaçava. Ele ficou com muito medo, né? E quando a Primeira Guerra Mundial irrompeu, ele percebeu que aquela visão transcendia o âmbito pessoal. E ele começou surgiu então nele esse desejo de pesquisar, de se aprofundar no inconsciente para ver quais conteúdos ele encontraria. E foi assim que ele desenvolveu uma técnica muito simples para acessar conteúdos do inconsciente. No diário, no livro negro, está escrito isso, a primeira técnica, ou como que foi? Não, ele não descreve nenhuma técnica. Aliás, temos o relato de uma paciente dele, em que ela descreve o método que Jung ensinou. Mas é uma descrição muito rudimentar, muito básica, né? Eu comecei a fazer a imaginação ativa imitando ou repetindo a invocação da alma que ele faz bem no início, no primeiro registro dos livros, que é Meine Seele, wo bist du? Hörst du mich? Minha alma, onde estás? Tu me ouves? Eu comecei assim, repetindo essa invocação, né? E a primeira vez que eu fiz a imaginação ativa, eu estava preparado a não receber nenhuma resposta logo, porque o próprio Jung, ele demorou a receber uma resposta da alma dele. Eu mal consegui terminar essa invocação quando eu recebi imagens, cenas muito fortes, e na época a minha ex-esposa, ela entrou no quarto e falou: Marcos, o que está acontecendo? Você está muito pálido. Né? E eu não estava sentindo nenhum desconforto físico, mas eu me assustei. E então eu comecei antes de fazer a imaginação ativa, a fazer uma meditação que eu aprendi com os monges beneditinos, né, que me conduz para um lugar seguro dentro de mim, a partir do qual eu pudesse invocar a minha alma. E mais para frente você faz isso para nós quando você propuser um exercício, né? Sim.
Agora, o Jung, ele fazia com que frequência? Isso era toda noite, era de noite, né? Depois de trabalhar, jantar com a família. Nos primeiros 2 anos, ele fazia isso quase diariamente. E depois, com o tempo, o espaçamento foi aumentando. E eu acredito que também, e, ao mesmo tempo, a complexidade das imaginações ativas aumentou. Então, eu acredito que ele diminuiu o ritmo das imaginações ativas para poder processar, né, todas as imaginações, as imagens que ele recebia do inconsciente. E ele não dormia quando estava imaginando. Não, E nunca confundiu com sonho. não. E essa prática afetou o sono dele? Olha, sabemos que Jung, quando ele começou a praticar a imaginação ativa, ele perdeu o sono, ele passou a dormir muito pouco. Ele se tornou um homem atormentado. As imagens que ele recebia do inconsciente foram muito fortes. Eu não sei se vocês leram os livros negros, mas tem Só imaginações... para você ter uma ideia, quem leu? Nem que seja um, dois... O do quarto, o Dr. Paulo. Não está muito disseminado. Então, são algumas imaginações ativas trazem imagens fortíssimas, né? Numa imaginação ativa, por exemplo, ele se vê numa cena de um massacre no meio de corpos dilacerados, inclusive de crianças, e a alma lhe dá a ordem de comer o fígado de uma criança. E ele resiste, ele se recusa, e a alma insiste até ele não ter mais como recusar. São coisas assim muito fortes que eu nem imagino o que isso significou para ele emocionalmente, mas sabemos que essas imaginações ativas o deixaram transtornado. A Toni Wolff colaborava com ele um pouco, não colaborava? Ele discutia com ela mais do que com a Eva? Sim, a Toni Wolff acompanhou e também, inclusive, praticou a imaginação ativa, aprendeu com ele. E, por exemplo, mas isso já acontece mais para o fim das imaginações ativas do Jung, ela invocou, na imaginação dela, o Ka, que era um deus egípcio, que o Jung tinha invocado. Né? E ela dá a forma de como invocar uma figura que aparece na imaginação ativa de outra pessoa. Eu lembro, Marcos, quando eu estava em Zurique, né, que, como eu disse há pouco, não estava tão intenso isso de se falar de imaginação, talvez agora com as publicações, né? Mas, por exemplo, muitos terapeutas achavam que era perigoso. A imaginação ativa era uma coisa perigosa que podia levar a um estado de dissociação delirante, psicótico e tal, então achavam que outros, a Von Franz, por exemplo, ela dizia, nunca faça imaginação ativa pensando numa pessoa real que você conhece, porque pode ter um efeito sobre a pessoa. Não sei se tem ou não, mas isso era dito, né? E eu lembro de uma coisa que depois o Marcos corrigiu, e eu acho bom, mas eu vou falar uma coisa que sempre teve comigo, porque eu tinha trazido dos meus anos de Zurique, que quando você tem um sonho e alguém te acorda, digamos, e o sonho para no meio, e você fala, puxa, eu queria saber onde que ia dar esse sonho. Que seria possível, durante o dia, você ficar em silêncio, fechar os olhos, evocar, como se fosse um filme, né, que parou num quadro. Você evoca aquele quadro e espera até que ele comece a se mexer. Lembra? Eu te falei, Marcos, eu vou fazer assim. E daí você me disse, lembra como foi? Sim, o Jung sugere que nós nunca voltemos para uma imaginação ativa que nós já tivemos. Ou seja, que não invoquemos uma imagem que o inconsciente já nos trouxe. Por quê? Porque nós já trabalhamos racionalmente aquela imagem da imaginação ativa. Ela está contaminada. Ela está contaminada pela razão.
né? Então, o que eu sugeri para o Roberto foi que, em vez de voltar para aquele sono, que ele perguntasse à alma, pedisse à alma que ele mostrasse algo que ajudasse a esclarecer aquele sono. Isso para mim foi uma revelação. Olha que bonito que ele falou, né? Então, alma, me ajuda a entender o meu sonho. Coisa que o paciente pede para nós terapeutas fazermos, né? E eu posso pedir para mim. Bom, daí eu resolvi fazer um exercício com o Marcos e eu tive uma experiência como eu nunca tinha tido. De que há uma reação, de que há uma resposta. Porque, com o passar do tempo, as coisas que o Jung dizia sobre o inconsciente tornaram-se conceitos. Mas para ele eram entidades vivas. Quando ele falava dos arquétipos, né? Por exemplo, a sombra, a ânima, o ânimos, a persona, o self, que são os mais famosos desse teatro, né? A gente fala, eu entendi o conceito, mas para ele eram entidades que estavam vivas, interagindo o tempo inteiro, fazendo alianças entre si, o que é muito difícil nós como terapeutas, né? Eu sou um dos mais velhos aqui, mas é difícil às vezes para um paciente dizer assim, olha, tá complicado porque você é um, mas você tem, a tua ânima se aliou com a tua sombra, então as duas contra você. Mas o Jung fazia isso, e ele dizia, você tem que entrar nesse jogo para desfazer a aliança dos dois e atrair o outro para vir para você. Então eu falava, pera um pouco, mas isso aqui o que é? Tem outra realidade aqui? Bom, para o Jung tem outra realidade aqui. Tem outra realidade. E ele tomava muito cuidado. Você pode ir para o Platão, do mundo das ideias, ou você pode ir para os pré-socráticos, antes da razão. Então, essa questão, o que é a realidade, o Jung nunca deixou muito claro, porque ele seria criticado e apedrejado. E a meu ver, dos florescimentos mais ricos da psicologia analítica, num país como o nosso, que é impregnado de muitas realidades, hein, Mariana? Hein, André? Basta você ir para o conhecimento xamânico, indígena, para as religiões africanas, ou mesmo de outros grupos culturais. Há várias realidades no Brasil, há vários Brasis e vários níveis de realidade. O Davi Copenaua, no livro A Queda do Céu, ele descreve como se fosse uma aula de geometria, onde é que estão os chapiris e onde é que está sustentando o céu e por que o céu não cai. Isso é um mito ao lado de 300, né? Alguns de vocês devem ter na família pessoas que praticavam, ou eram adeptos da mesa branca ou do kardecismo. Bom, isso está no Brasil, né? O kardecismo cresceu muito no Brasil e fala de outras realidades, fala do mundo dos mortos, do mundo das almas. Quer dizer, o Jung também falava. Agora, ele dizia, isto é empírico, eu não estou inventando isso daí, e começou a trabalhar com as pessoas de uma maneira diferente do Freud. Porque o Freud não dizia que havia outro nível ontológico, né? Então, é místico, misticismo, vocês lembram dessa confusão toda que foi feita? Bom, era místico, mas no mais belo e puro e profundo sentido. Quer dizer, ele era perceptivo da dimensão sagrada de uma maneira que a humanidade deixou de ser. Se isso é ser místico, tomara que nos tornemos místicos, porque o que nós queremos é perceber esses outros planos. Então, alguém aqui já experimentou imaginação ativa? Uma pessoa aqui, 3, 4, poucos, né? Claro, não tem muito incentivo, não está muito na onda. Eu torço porque vocês estão com o melhor guia possível, eu acho. Porque o contato dele foi com a caligrafia do Jung. E o Marcos não está em nenhuma sociedade, ele não está aí pedindo voto, não está querendo nada. Mas ele tem esse conhecimento que veio desse contato, porque tem uma afinidade tua, né, de praticar isso, porque muitas ordens religiosas tentaram criar essas práticas, né? Os jesuítas tinham essas práticas,
dos beneditinos, né? Existem muitas formas de... A Eva conhece, você gosta do Eckhart, né, por exemplo. Né? Muitos aqui, a Rúbia, cadê a Rúbia? Está aqui. A Rúbia é outra pessoa que tem muito conhecimento dessas espiritualidades. Ela vai traduzir o Zósimo, Zósimos. Zósimo de Panópolis. Hum? Zósimo de Panópolis. Que está numa das obras do Jung, lembra? Então, a imaginação ativa, ela não é um pequeno episódio que durou aqueles minutinhos e você arquiva. Se a gente entrar nela, ela faz parte de um filme que não para nunca. Mas nós estamos desligados desse filme. E esse contato é parecido com o contato com os sonhos. Então, eu poderia dizer assim, seguindo ou nos inspirando em Jung, nós estamos fechados no nosso ego consciente. Mas tem aqui uma outra realidade que me vê e na qual eu estou, que é dos meus sonhos. E tem uma outra que eu atinjo através da imagem, da imaginação. E ela é viva, e ela é fluida, e ela tem continuidade. Então, como não se brinca com isso, como muita gente não entendeu direito o que era, eu acho que não se difundiu uma prática, porque se um ritual, tem muita gente aqui que conhece rituais, se um ritual não é feito segundo a norma, ele é falho. O ritual tem... A imaginação ativa é um ritual. O Marcos vai nos conduzir ali. E, terminando, eu só diria o seguinte: por favor, fica num sigilo nosso. Aquilo que for conversado aqui é uma matéria muito preciosa. Pode ser que uma parte dela a gente extraia e acabe virando um discurso junguiano nosso. Mas a matéria-prima, como ela é livre, ela não é regida por dogmas, ela pode ser escatológica, ela pode ser o que ela é. Então, não temais, mas a gente não pode brincar com isso, a gente não pode ridicularizar, a gente não pode banalizar, e nós não devemos comentar fora daqui esse nível da matéria-prima bruta, né? A matéria-prima bruta. Porque depois ela vai refinando, ela vai adquirindo palavra, e eu tenho uma intuição aqui que no domingo nós estaremos com alguma ideia, muitos de nós, o que é uma resistência apoiada na alma, porque a alma se manifestou. Então, como eu ouvia lá em Zurique, não pensem em pessoas conhecidas, e Marcos, pode ser agora já você dá a instrução. A ideia, né, era fazer uma breve, né, um experimento breve. Bom, então vamos ouvir o Marcos. Então, antes de eu dar as instruções mais específicas, eu queria dar uma orientação geral. A forma como eu tenho praticado a imaginação ativa, eu me aproximo da imaginação ativa sem nenhuma pergunta específica, sem nenhuma expectativa. A pergunta que eu faço à minha alma é que eu peço a ela que ela me mostre o que eu preciso ver hoje, né? E isso tem me conduzido num caminho muito surpreendente. Tem me tirado de Arraial da Ajuda, tem me levado para Salvador, agora está me levando para uma viagem pelo mundo. E eu sempre tenho um pouquinho de receio quando eu vejo como a imaginação ativa é instrumentalizada para tratar uma doença ou uma síndrome específica. Eu prefiro dar à alma a liberdade de me mostrar o que ela quer. Então, hoje à noite e amanhã nós vamos fazer perguntas mais específicas à alma. Jung sugeriu que, caso não aparecesse de imediato uma imagem,
que você se concentrasse naquelas manchas que aparecem diante dos olhos quando você fecha os olhos, e que você se concentrasse nessas manchas até que aparecesse uma paisagem, qualquer tipo de paisagem. Ele diz, a primeira imagem que se concretizar na sua mente, fique com ela. Leve aquela imagem a sério, fique com ela. Depois, coloque-se dentro dessa paisagem que você imaginou, olhe em volta, tente perceber a atmosfera, observe seus sentimentos que surgem dentro de você e veja se outra figura aparece, né? Primeira coisa, não julgue, não avalie as imagens que aparecem. Talvez sua razão queira te dizer, você só está imaginando isso. Sim, chama-se imaginação ativa, é um produto da sua imaginação, aquilo que vai aparecer. Leve isso a sério, permita que aquela primeira imagem que aparecer, leve aquilo a sério, fique com ela, coloque-se dentro dela, observe, ok? As imaginações ativas, as minhas, costumam durar 2, 3 minutos. Raramente duram mais. A não ser que apareça uma figura que traga uma mensagem mais elaborada, que pode durar 5 ou 10 minutos, mas aí eu também já não aguento mais, porque é tanta informação. Então eu costumo interromper, porque eu simplesmente não aguento. Então, eu acredito que a imaginação de hoje vai ser curta. E quando vocês terminarem a sua imaginação, por favor, abram os olhos, só para dar a entender para mim que vocês terminaram, ok? Enquanto vocês estiverem fazendo a imaginação ativa, permaneçam os olhos fechados, fiquem naquela imagem o quanto tempo vocês quiserem ou acharem necessário, ok? Eu vou começar com uma meditação que eu aprendi com os monges beneditinos. Eu vou tirar meus sapatos, porque no Antigo Testamento diz que quando nós nos aproximamos do sagrado, nós devemos tirar os sapatos, né? Aproveitem para sentir o contato com esse planeta maravilhoso que nos sustenta. Estão prontos? Então fechem os olhos. Concentrem-se na sua respiração. Inspirem. Expirem. Inspirem. Expirem. E toda vez que vocês inspirarem, percebam como este planeta lhe dá o oxigênio que lhe permite viver. E toda vez que você expira, perceba como você está devolvendo o sopro da sua alma ao mundo. Continue observando sua respiração. E enquanto você respira, observe seus pensamentos, como eles vêm e vão. Permita que esse fluxo passe pela sua mente. Não se agarre a nenhum pensamento específico. Não julgue, não avalie. Simplesmente permita que esses pensamentos venham e se afastem. Depois perceba as sensações, as emoções, os sentimentos que você está tendo neste momento. Também não julgue, não avalie. Simplesmente permita que eles estejam e se manifestem em você nesse momento. Enquanto você continua respirando, observe como esses pensamentos e essas emoções vão se afastando, como você vai ganhando distância deles. E como com cada passo que você se afasta de seus pensamentos e de suas emoções, você se aproxima de um espaço calmo, tranquilo.
Perceba agora como uma luz começa a aparecer e como você se aproxima dessa luz. É uma luz calorosa, gostosa, uma luz que te envolve com seu calor, com seu acolhimento. Perceba que é uma luz que não te julga, que te aceita do jeito que você é. Os místicos medievais da Idade Média, os místicos alemães chamavam essa luz de a centelha divina. Esse espaço que te envolve agora, essa luz, é um santuário onde o barulho do mundo não chega, ao qual os traumas, as dores, os sofrimentos, as preocupações não têm acesso. Permita que essa luz te cerque, te envolva, te impregne. Perceba como essa luz te dá uma sensação de ser amado. Sempre que você quiser, você pode voltar para esse lugar sagrado, onde existe um silêncio curador. E agora, volte-se para a sua alma e peça a ela que ela te mostre o lugar ou a paisagem onde ela nasceu. Peça à sua alma que ela te mostre onde ela se originou. Ok? Todos conseguiram imaginar algo? Guardem essa imagem no seu coração. Se ela não fizer sentido para vocês agora, façam como a mãe de Cristo, quando ela não entendia algo que Jesus falava, ela guardava aquelas palavras no coração dela, para que o tempo explicasse o sentido daquelas palavras. Então guardem essa imagem no coração, no seu peito, como, talvez, em alguns casos, como a primeira imagem, né, ativa que você recebeu em sua alma. Você quer falar mais alguma coisa, Roberto? Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que não, nem eu. Então vamos encerrar aqui. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao Roberto pela essa oportunidade maravilhosa. Quero agradecer por todas as conversas que nós tivemos no último ano, que para mim, que mudaram a minha vida. E hoje eu não consigo descrever a emoção que eu senti quando eu ouvi pela primeira vez em carne e osso. Foi o abraço mais gostoso, né, que eu dei a alguém há muito, muito tempo. A gente está fazendo uma irmandade aqui, né? Uma coisa que eu acho muito bonita é isso. O Marcos ficou conhecendo o Jung. Ele é um analista junguiano. Ele não é um analista junguiano, mas ele conhece Jung. Há muitas coisas que você pode fazer conhecendo Jung. Eu digo para o Marcos, não tente desenhar uma carreira, ela vai se fazer sozinha, porque ele tem uma contribuição valiosíssima para dar, né? E se juntar a nós e treinar, não é treinar, é iniciar, eu acho que é a palavra. Alguém sentiu algo parecido com uma iniciação suave? Eu, por exemplo, eu vi minha alma nascer num deserto de pedras.
né? E eu cresci na Caatinga, na fronteira da Bahia com Piauí, e lá havia um deserto de pedras, a Serra das Confusões, né? Então, provavelmente, parte da imagem vinha de lá, ou veio de lá. Os pais do Marcos Foram missionários, evangélicos, né? Eu cresci no sertão baiano. Foi a melhor infância que eu pude ter. Eu corria livre, né? E talvez para explicar um pouco por que a imaginação ativa me tocou tão profundamente. Durante toda a minha infância e juventude, eu ouvi que eu deveria desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Ao mesmo tempo, a igreja me obrigava a acreditar numa série de coisas e parecia que estava querendo que eu seguisse uma crença padronizada. Isso não fazia sentido para mim. E aos 19 anos, mais ou menos, a minha alma me forçou a me afastar da igreja quando ela me lançou numa crise de fé profunda. Mas desde então, eu vinha procurando uma maneira que me permitisse traçar um caminho espiritual que fosse meu e não algo que viesse de fora, né? E enquanto eu traduzia as imaginações ativas do Jung, eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida. Isso foi só com o tempo que eu entendi que eu estava sentindo saudade da minha alma. E aquilo foi tão forte que eu decidi seguir o caminho que Jung estava mostrando nesses livros negros, né? E o caminho que eu tenho trilhado desde que eu comecei as imaginações ativas tem sido... Eu sempre conto para ele as minhas imaginações ativas. Não, e ele escreve muito bem, elas viram textos perfeitos. Ele falou: Marcos, o que está acontecendo durante uma primeira fase foi: Marcos, o que sua alma está fazendo, ela está desdogmatizando as suas crenças. Então, eram muitos temas que vinham carregados com noções cristãs, e apesar de eu não acreditar mais nisso, ainda estavam gravados em algum nível, e a alma foi retirando um após o outro, né? E agora eu estou tendo a sensação de que aos poucos eu estou me aproximando do meu mito pessoal, mas estou longe ainda de ter uma ideia mais clara do que qual seria o meu mito, mas eu percebo que está indo nessa direção, né? Então, para mim, a imaginação ativa tem sido uma experiência incrivelmente rica, né? Então, se alguém de vocês quiser seguir esse caminho, eu sugiro que vocês façam com um espírito de abertura, de entrega, de confiança. A sua alma sabe o que você precisa ver. Eu queria acrescentar, acho que muitos de vocês tiveram uma vivência, como eu vou dizer agora. Numa infância, até onde a gente lembra, a gente pode ter tido momentos de pura espiritualidade, de pura luminosidade, quando criança. E se a gente lembra disso 70 anos depois, você retoma uma semente de acesso que você já tinha quando era desse tamaninho assim. Então é como se com a idade eu devesse resgatar aquilo, trazer de volta e botar em mim como eu sou hoje. Quando o Jung fala do arquétipo da criança divina, é bonito, se você ler, é bonito, né? O arquétipo da criança divina. Mas ele dizia num seminário, a criança divina é quando você está ingênuo, quando você se entrega ao encantamento, quando você, né, viaja naquele mundo encantado. Então é uma candura de quem não fica questionando, não fica
racionalizando e a gente perde isso como adulto. Mas um adulto no qual se manifesta o arquétipo da criança divina, ele vai ter sempre uma inspiração que é muito pura. Ora, sabe-se hoje que a imaginação é uma coisa importantíssima em todos os níveis da imaginação. Talvez é o começo da diferenciação do Homo sapiens, né, Priscila? Talvez os sapiens, há hoje pensadores, pesquisadores que dizem os sapiens podem muito bem ter 300 mil anos atrás comido algum cogumelo, como a gente conhece hoje, que talvez abriu a sua imaginação e ele descobriu que fazendo assim com 2 pedras saiu uma faísca. Então, a imaginação é uma coisa fantástica e pode ser uma coisa terrível, não pode? Bem, a imaginação da criança divina é aquela pureza de contactar o divino, sem teologia nenhuma, sem nada. E você tem aqueles momentos fugazes da infância. Se isso voltar, eu acho que é um presente, sabe, de trazer de volta. Eu diria que todas as lembranças da primeira infância, elas são muito puras, mesmo que sejam imagens de sofrimento. Se elas estão lá e elas aparecem para nós, é só reconectar, porque ela tem que continuar vivendo, né, Marcos? Então, eu acho que isso que o Marcos está sabendo tão bem, porque ele aprendeu traduzindo o Jung, né? O Jung já morreu, não tem gente praticando, mas está na escrita. Quer dizer, o Jung queria gravar aquilo. Podia ser um diário bobo, ele era jovem, mas eu acho que ele percebia que ele tinha que gravar as coisas que ele estava experimentando sozinho, quando Freud tinha amaldiçoado ele, dizendo que ele ia naufragar no mar negro do ocultismo, na última carta de rompimento dos dois. Quer dizer, o rompimento foi um trauma enorme para o Jung. Ele não sabia como tratar os pacientes dele, porque ele não ia mais ser do jeito freudiano, e ele disse: eu vou deixar o inconsciente se manifestar entre o paciente e mim. Ele largou toda a teoria da psicanálise, não tinha a teoria dele, e ele começou a ver que o inconsciente é uma coisa viva. Começa daí. E ele dá o testemunho dele. Então, por exemplo, Nova, como você falou, a gente percebe que aquelas imagens têm vida, né? Elas sempre tiveram vida, nós é que não percebíamos, né? Então, o nosso grande desafio é abrir os canais da percepção. E eu acho que isso que o Marcos, com muita habilidade, com boa mão condutora, é também o caminho da busca espiritual. Quer dizer, é um caminho de cura, como era no tempo de Parmênides e de Empédocles, das incubações da antiguidade pré-socrática, pré-racional. Então, para que nós fazemos isso? Porque nós somos todos feridos pela separação do sagrado. E o responsável por isso é ter eleito a razão como uma capacidade humana fundamental e desprezando as outras capacidades, né? Ora, a imaginação não é racional, mas ela pode nos levar a lugares onde a razão não nos leva. Então, eu acho que eu li no Jung, eu ouvi falar, Von Franz me falar uma coisa assim, que o Jung dizia: você termina a sua análise e você continua ela com a imaginação ativa. Porque sua análise não se completa, ela se completa depois. E eu vou lhes dizer com a maior satisfação de poder ser tão honesto, com 78 anos, eu sinto que eu estou fazendo análise de novo. Basta eu fechar os olhos, porque está funcionando. Esse jeito que você fala, há uma... Como é que é mesmo? É nada, é só uma invocação, né? Agora, como nós perdemos os rituais, nós não sabemos invocar. Mas toda religião começa com uma invocação do sagrado. Você invoca.
você oferece um sacrifício, você acende um incenso para o perfume chegar até eles. Né? São várias maneiras, mas essa invocação, animamea, né? Eu me lembro que eu era pequeno, a missa era em latim, e eu adorava quando dizia assim, Dominus non sudignus ut mel, mas dizei uma palavra e minha alma será santa. Aí eu achava aquilo maravilhoso, né? Que Deus diz uma palavra e minha alma está santificada. Se eu lembro daquilo, eu reconecto aquilo com todo cara complicado e doido e culto e tudo misturado que eu sou hoje. Mas eu mostro por uma coisa pura da infância, que era uma vontade de fazer o contato espiritual. E infelizmente nós sabemos, que muitas vezes as religiões tão antigas, elas acabam fechando esse caminho em vez de abrir. Então a gente vai tentar abrir. Não tem iconoclastia, mas não tem dogmatismo. Agora é a alma que fala. Vocês percebem que isso aqui é psicologia? Psicologia eu acho que é isso. Psicologia e busca espiritual de maneira livre não é diferente. Talvez a física quântica é isso daí também. Quer dizer, tudo leva para o mesmo lugar, né? Mas o mundo fica um pandemônio tal que ninguém entende ninguém, ninguém se junta com ninguém, ninguém comunga nada com ninguém, as coisas vão se perdendo e a gente vai se fragmentando, né, com fragmentos isolados, quando nós somos capazes de fazer ligações. Né? Foi através da imaginação ativa que eu entendi o que o mestre Eckhart queria dizer quando ele diz: não existe conhecimento de Deus sem autoconhecimento. Quando nós conhecemos a nós mesmos, é inevitável que nós conhecemos a Deus também. Isso não é uma coisa que você explica com a cabeça, isso é uma coisa que você experimenta, vivencia. Né? Quando Jung fazia a imaginação ativa, e você lê esses registros nos livros, aí você percebe como o inconsciente, as imagens do inconsciente interagem e reagem à ação do Jung. Né? Então, o meu apelo é, se vocês fizerem a imaginação ativa, estejam cientes de que vocês estão lidando com algo que é muito precioso, muito delicado. Estejam cientes de que tudo que vocês estão fazendo lá na imaginação ativa vai afetar, né, também o inconsciente. Não é uma via de um caminho só. Vocês lembram naquele filme Face a Face, a polêmica que deu quando o entrevistador abruptamente muda de assunto e fala assim: Dr. Jung, do you believe in God? E o Jung fala assim: believe? I don't need to believe. I know. E daí parece que o Jung, porque o know é conheço e sei. Em inglês traduzido para o português. Ele fala em inglês, não em alemão. Né? Mas o Jung não estava blefando. Ele teve a experiência dele de Deus, não tem dúvida. Né? Então, é uma coisa que a gente quer, mas onde que você vai encontrar a experiência? Né? Eu procuro isso a minha vida inteira. É quando a gente consegue conectar com esse íntimo nosso. É lá que está a experiência. Ela não está fora. Não preciso fazer o caminho do Santiago de Compostela. É dentro que está. Né? Mas a análise junguiana, ela é bastante introvertida. Quer dizer, é uma psicologia que pede que você olhe para dentro, né? Para compensar o mundo extrovertido. Mas mesmo assim a gente precisa ir mais, e mais, e mais. E eu acho que o caminho... Vocês não sentem que tem um clima aqui? Já tem um clima. Não é possível fazer isso num lugar que não acolha a alma. Por isso, Frei, que eu pedi tanto que a gente pudesse usar essa capela. Porque para nós ela evoca uma postura de respeito ao sagrado, independente da religião. O lugar é sagrado. Casa da Antônia.
Sim, Frei, muito obrigado. Nós Eu como filho de evangélicos, eu cresci em igrejas sem símbolos, sem imagens, e foi só muito mais tarde que eu aprendi a apreciar e valorizar essas imagens. Então, muito obrigado por essa honra, esse privilégio de poder estar aqui, nesse lugar sagrado. Então, nesse momento, eu não sei falar nada sobre resistência. Que resistência? Mas eu estou procurando uma origem, né? Algo que me inspire. E depois vira uma coisa prática, é capaz de eu dizer, olha, nós indianos temos que dizer isso, aquilo. Mas não agora. Nós vamos tentar uma coisa que vem da origem pura. Quer dizer, uma resistência inspirada pela alma. E eu acho que a alma deu a entender que uma das coisas que ela precisa é que a gente a chame. Só isso. Porque às vezes a gente esquece de chamar, né? Se a gente chama, ela vem. E a alma constelada em nós, ela torna até a nossa inteligência melhor. Ela abre a nossa cabeça. A gente fica muito melhor quando a alma está junto e ela é humilde, ela não se mostra como inteligência, como racionalidade, como cultura, ela fica quieta, mas quem põe ali a vida, quem anima, é ela. Então nós fizemos a introdução. Mas a alma pode ser primeiro. É bom lembrar, né? É bom lembrar. Ela gosta. Mas eu estou sendo tão bonzinho, só estou falando bem dela. Eu tenho medo, mas eu só estou falando coisa bonitinha. Né? É verdade, isso é verdade. Não, o Jung falava que ele tinha pavores, às vezes, dos poderes tenebrosos que existem dentro de nós e da obscuridade que existe dentro de nós. Então agora eu estou muito bonzinho falando bem da alma, eu tenho medo também.